A maioria de vocês já sabe que eu trabalho com um número grande de modelos por ensaio, uma média de 6 por dia, mas eu chego a trabalhar com 10, 12, já trabalhei com 15. Então os dias são longos e cansativos, às vezes chegam a durar 8 horas cada ensaio. Então, para que seja um pouco menos cansativo, eu tento evitar ao máximo me movimentar muito, abaixar e levantar. Eu sempre tenho pessoas me ajudando, eu tenho uma equipe grande que me ajuda sempre, mas tem coisas que a gente precisa fazer como fotógrafo, como por exemplo a direção. E quando a gente fala de direção, eu acho que o que todo mundo mais conhece é o espelhamento, que é aquela coisa de você fazer a pose para que a pessoa faça igual. Mas quando você trabalha com esse número de pessoas, o espelhamento ele se torna extremamente cansativo, porque imagina que você tenha 6 poses por ensaio, com 6 modelos, e você fique levantando e abaixando e mudando de posição cada vez que você precise alterar alguma coisa na modelo. Esse processo se torna extremamente cansativo e demorado. E muitas vezes elas demoram para entender ou para conseguir reproduzir aquilo que você está fazendo, principalmente quando você trabalha com mulheres que não têm experiência, como é o meu caso. Então, ao invés do espelhamento, eu optei por usar uma direção que depende muito das mãos. Então, eu controlo a minha modelo usando as mãos. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu faço isso. A minha direção ela é baseada em gestos. Então, eu me movimento mostrando para a modelo o que eu quero que ela faça usando as minhas mãos como se fossem pequenos controles. Então, por exemplo, quando eu quero que a modelo chegue para frente, eu trago ela para mim com as mãos. Então, eu digo para ela: traz o corpo para frente. Então, eu movimento o meu corpo junto, mas eu trago a mão para sinalizar para ela. Então, quando eu falo, traz o seu corpo para mim, ela vai trazer o corpo à medida que eu movimento a minha mão. Então, eu falo, traz o corpo para mim, puxo a mão. Quando eu paro, ela para. Isso para ela é muito fácil de entender. É um tipo de comando que eu não preciso dizer para ela, olha para a minha mão e segue a minha mão e faz o mesmo movimento que a minha mão vai fazer. Eu não preciso dizer, ela simplesmente acompanha. A mesma coisa quando eu falo para ela virar o rosto. O que eu digo para ela? Olha, vira o rosto para o lado. Ela sempre vai virar o rosto junto com a minha mão. É lógico, eventualmente a pessoa não entende e eu falo vira o rosto, ela faz assim. Mas 90% das pessoas entendem. Quando eu falo vira o rosto, ela vira junto com a minha mão. Quando a pessoa não entende, eu falo para ela, acompanha a minha mão. E na mesma hora ela passa a acompanhar a minha mão. Eu só preciso falar isso uma vez. Então, na maioria das vezes eu vou dizer, vira o rosto para cá, ou vira o rosto para cá, vira o rosto um pouquinho para cá, ou eu às vezes preciso dizer, vai acompanhando aqui, e ela vai virando, a hora que eu paro, ela para. Então eu consigo controlar o rosto dela à medida que eu movimento a minha mão. Levanta o queixo. Eu faço um pouquinho junto para ela entender, mas eu não preciso parar e fazer, olha, você vai levantar o queixo assim e vai virar um pouquinho para o lado junto comigo. Eu não preciso fazer exatamente o movimento, eu uso a minha mão. Então eu vou junto com ela, levanto o queixo, vira um pouquinho para cá, traz o queixo para frente, traz o queixo para trás, agora vira um pouquinho a cabeça. Eu consigo fazer tudo isso usando a minha mão. Então isso facilita muito a minha vida. Eu posso virar assim também, vira o queixo um pouquinho, isso, aí vira um pouquinho para o outro lado. Só quando são movimentos muito complexos que eu vou fazer junto com ela, mas é muito raro acontecer. Normalmente eu consigo movimentar as partes do corpo separado. Por exemplo, quando eu preciso fazer esse movimento aqui, eu vou dizer para ela, vira o seu queixo, acompanha a minha mão com o seu queixo. Eu vou fazer isso aqui, só o queixo dela vai vir, o resto da cabeça vai ficar parado. Então é fácil dela entender. Eu coloco como se fosse o eixo que eu quero mexer na minha mão. Então, traz o queixo para frente, se eu puxar aqui, vem só o queixo. Né? É diferente de eu falar com ela, traz o corpo para frente. Então eu seguro, eu trago a parte do corpo dela que eu quero. Então isso facilita muito a hora da gente movimentar a modelo. Quando eu falo vira o ombro, se eu puxar para cá, ela vai virar só o ombro. Eu posso dizer para ela, mantém o rosto do jeito que tá e vira o ombro. Então ela vai manter o rosto na posição e vai virar só o ombro para mim. Então, a minha mão vai dando para ela todas as direções que eu preciso. Isso ajuda muito e torna todo o processo menos cansativo. Também tem o movimento de pinçar. Quando a gente vai falar para ela, arruma a postura. É muito difícil para ela entender o que é arruma a postura, né? Que é ficar ereta e deixar as costas mais retinhas. O que eu faço? Eu faço arruma a postura. Ela vai entender na mesma hora que eu estou puxando ela para cima. Então, eu faço arruma a postura, arruma a postura, arruma a postura. Ela vai entender que com a pinçadinha eu tô
esticando ela, tô puxando ela para cima. Então, ela olha a minha mão, ela sente a puxadinha e na mesma hora ela se alonga. Porque se eu falar só arruma postura, ela pode só puxar o ombro, ela pode fazer isso aqui. Depende do que ela aprendeu quando era criança, né? Que é arrumar a postura. Às vezes é o peito para frente, mas quando você pinça, ela entende que o arrumar a postura é ficar alta, né? Que é o que, na verdade, a gente precisa na fotografia, que ela se alongue. Então, arruma a postura. Às vezes ela posa assim, põe o cotovelo aqui atrás. E aí eu falo para ela, ó, puxa o cotovelo mais pro lado. Então ela vai seguir o cotovelo com a minha mão, mas ela mantém o resto do corpo. Então eu digo, às vezes eu posso dizer, mantém o rosto assim, traz o cotovelo para cá. E aí ela vai puxar só o cotovelo junto com a minha mão. Então a gente escolhe os pontos que a gente vai ancorar e os pontos que a gente vai movimentar. Eu posso dizer para ela, mantém o rosto assim e olha só aqui, ó, na minha mão. Aí, mantém o olhar aí. E aí eu posso tirar a mão, que eu vou manter o olhar dela naquele ponto. Então, a gente vai ancorando os pontos do corpo dela com a mão, de acordo com o que a gente precisa. A minha direção inteira hoje, ela é baseada nisso. Então é isso, gente, é dessa forma que eu direciono os modelos na maioria dos casos. Eu vou criando as minhas cenas pedacinhos por pedacinho, direcionando com as mãos, porque assim elas não se sentem sozinhas nem um minuto, principalmente para elas não terem experiência, né? Então eu vou encaixando cada pedacinho do corpo dela e vou montando a pose que eu quero usando as minhas próprias mãos, indicando para elas tudo aquilo que elas têm que fazer. Eu não preciso necessariamente tocar nelas, eu não tenho nenhum problema em tocar nelas, mas eu não preciso tocar nelas o tempo todo. Eu também não preciso me movimentar demais, ou seja, eu me canso muito menos, e elas conseguem entender bem o comando que eu preciso que elas façam. Então foi a forma mais simples que eu encontrei, trabalhar com gestos, né? Existe uma série de gestos que você vai desenvolver ao longo do tempo, e você vai perceber que elas entendem melhor quando você levanta a mão, quando você abaixa, ou quando você faz desse jeito ou desse jeito, né? Então aos poucos você vai percebendo como você se comunica melhor, mas ajuda muito, e você pode inclusive incluir os gestos na forma de direção que você já pratica com as suas modelos. Você não precisa substituir uma forma pela outra, você pode juntar as duas coisas, né? Então é isso, espero ter ajudado. Beijo para vocês, tchau!